Você certamente já ouviu algo sobre Lilith, uma personagem do folclore do antigo Oriente Médio. Hoje vamos explorar um pouco mais sobre esse tema tão curioso e interessante. Lilith é considerada nas fontes judaicas como um demônio feminino. A origem desse mito está na antiga Suméria, passando pela Assíria. Na Assíria, considerava-se a existência de três importantes demônios, Lilu, Lilith e Ardat-Lilith, sendo que o segundo é mencionado em Isaías 34:14. E os animais do deserto encontrarão as aves de rapina, e o bode clamará ao seu companheiro, pois ali Lilith se acalma e encontrará repouso para si. Porém, especificamente nesta passagem, é duvidoso dizer que Isaías estivesse cogitando que algum tipo de demônio chamado Lilith estivesse nesse contexto, enquanto narrava a queda de Edom. Por isso, muitos tradutores vertem o termo como coruja, que é uma ave de rapina noturna e que corriqueiramente habita também regiões desoladas. O problema com essa tradução é que o hebraico já tem uma palavra para a coruja, Yanshuf, como vemos, por exemplo, em Levítico 11:17. Tem ainda a palavra kos, como no Salmo 102, verso 7. Termos esses que nem de longe estão relacionados ao usado aqui por Isaías, Lilith. Assim, e por esta razão, muitos comentaristas seguem Urashi, que dizia tratar-se de um tipo de demônio. Isto é, Isaías escreveu sobre a desolação de Edom, sendo que depois da sua ruína, apenas os animais noturnos ali encontrariam repouso, e como Lilith, na Assíria, era associada à coruja, esta passou a ser a tradução mais aceita. Há uma semelhança notória entre o termo Lilith e o hebraico para noite, que é Laila. Porém, isso também já foi contestado. Porém, embora se conteste a etimologia do termo, é possível presumir que esta semelhança com a palavra noite, em hebraico Laila, mudou materialmente a concepção de Lilith entre os semitas, e especialmente entre os judeus. Lilith é descrita mais detalhadamente na literatura pós-bíblica, onde ela aparece como um demônio da noite, como sugerido por seu nome hebraico. Lilith é representada como uma mulher sedutora, com cabelos compridos, de acordo com o tratado Eruvin 100b. Segundo acreditavam, ela anda à noite prendendo-se a qualquer um que esteja dormindo sozinho em um quarto, como descrito no tratado Shabat 151b, Talmud. É também interessante notar que o nome Lilith pode ser encontrado mesmo nos afamados manuscritos do Mar Morto, como sendo uma referência a um demônio. As superstições sobre ela e seus atos nefastos foram, com outras superstições, disseminadas cada vez mais entre a massa do povo judeu. Ela se torna um demônio noturno, voando na forma de uma coruja noturna e roubando crianças. Ela tem permissão para matar todas as crianças que foram geradas de forma pecaminosa, mesmo de uma esposa legítima. Se uma criança sorri durante a noite do sábado ou da lua nova, é sinal de que Lilith está brincando com ela, de acordo com essas tradições folclóricas. Deve-se então bater no nariz da criança, segundo se diz, 3 vezes para afastar Lilith pelas palavras ásperas prescritas. Lilith também aparece, de acordo com as tradições folclóricas, aos homens em seus sonhos. Ela seria a noiva de Samael. Disse em um livro judaico-alemão impresso em Frankfurt, no início do século XVIII, que Lilith engana os homens e tem filhos com eles. A mortalidade infantil é considerada uma consequência desta miscigenação.
Em uma certa lenda, ela aparece como a rainha de Sabá, que, disfarçada de uma bela mulher, seduziu um pobre judeu de Worms. Como ela ansiava tomar os recém-nascidos, mãe e filho recebiam amuletos que desde os primeiros tempos eram considerados uma proteção eficiente contra magia e demônios. Segundo uma antiga tradição talmúdica, ela teria sido também a primeira esposa de Adão. Mas afinal, o que é Lilith? Bom, Lilith, como vimos, é uma personagem folclórica associada à noite e à escuridão noturna. E isso nos fornece algumas pistas sobre a sua verdadeira identidade. Lembre-se, noite, escuridão noturna. Na ordenação de todas as coisas, quando da criação do mundo, lemos que o que de fato imperava, primeiramente, eram as trevas, por sobre a face do abismo. A luz veio então só depois. E quando da divisão do dia, antes veio, por determinação de Deus, a tarde, ou seja, o período do pôr do sol, do escurecer, e só depois a manhã, ou seja, a parte clara, a luz. Há assim uma predominância nítida da escuridão primordial por todo o relato. A escuridão veio antes da luz, assim como na escala evolutiva do nosso texto. O protótipo do ser humano foi criado como um esboço, recebendo o título de macho e fêmea, em Gênesis 1, 26 a 27, para só depois ambos serem chamados de homem e mulher, por exemplo, no Gênesis 2, 23. No relato de Gênesis 1, 26 a 27, como simplesmente macho e fêmea naquela situação obscura e de quase nenhum esclarecimento ou intelectualidade, o ser humano não conhecia as bases de uma sociedade estruturada, pois não havia o conceito de família, não havia ciência e tampouco podia se prover sequer para sua própria subsistência, pois o homem era coletor. Ele coletava o alimento da natureza. Ele não conhecia a agricultura, não tinha tecnologia alguma, nada, nem mesmo a mais primitiva. Neste contexto de obscuridade intelectual, regido por uma condição humana semi-bestial, a humanidade voltava-se apenas para a satisfação das suas necessidades essenciais de subsistência. O alimento era coletado da natureza. A atividade sexual, por exemplo, era puramente instintiva, sem nenhum laço emocional ou de afetividade. É neste estágio inicial da humanidade sem evolução, de uma humanidade ignorante e intelectualmente inapta, que o mito de Lilith começa a fazer algum sentido, como resquício, talvez, de narrativas orais mais antigas do que o próprio tempo. É neste sentido que Lilith é a primeira esposa ou companheira de Adão, ou seja, da humanidade. Lilith, a obscuridade, as trevas causadas pela irracionalidade e falta de intelecto, acompanha a humanidade até os eventos narrados no Gênesis 2, onde lemos que Deus agora não mais cria, mas antes forma o ser humano, soprando nele fôlego de vida, quando então a humanidade recebe a imagem do seu Criador. E esta imagem está intimamente vinculada à ideia da razão e da capacitação intelectual. É neste momento que Lilith sente-se ofendida, metaforicamente falando. A tradição afirma que Lilith sentiu ciúmes de Eva, a qual Deus havia edificado para Adão, para que se lhe completasse o ser, e que por isso uniu-se ao anjo Samael, e ambos teriam planejado os eventos que lemos no capítulo 3 do Gênesis. Eva representa aspectos emocionais no ser humano, e igualmente o que advém disso, como a curiosidade e a engenhosidade. Não por menos, disse que ela foi construída por Deus a partir de uma parte do próprio Adão, a sua contraparte racional. Agora, sob essa nova realidade, o ser humano contava não mais apenas com seus instintos, que são uma representação do que de fato é Lilith, e sim com algo mais refinado e sutil, superior, que daria amplas possibilidades à nossa espécie, a fim de que pudéssemos gerar um novo mundo e que pudéssemos criar e dar forma ao que antes era puro ensaio racional latente na mente humana.
A partir de então, Lilith, os instintos, seria abandonada pela humanidade em detrimento de algo novo. Eva, o mundo emocional edificado ativamente por Deus para possibilitar que a humanidade não mais andasse só, pois enquanto deixado aos próprios instintos, a humanidade correria riscos de ser até mesmo extinta, posto que no mundo natural somos uma espécie bem mais frágil do que muitos outros animais. Precisaríamos da curiosidade e mais da engenhosidade para sobreviver num mundo que nos era e até hoje é, de certa forma, hostil. Como dissemos antes, na metáfora que nos foi transmitida pela tradição, Lilith, que agora sabemos ser nossos instintos mais primitivos e obscuros, alia-se a Samael e assim, nesta ligação traiçoeira e sutil, são representados no relato do capítulo 3 do Gênesis como a serpente que fala, entre aspas, com Eva. E isso porque é mais fácil aos instintos não dominados falarem diretamente ao nosso mundo emocional do que ao racional, pois como das nossas emoções emanam a curiosidade e a engenhosidade, o caminho para a aberta e explícita manifestação instintiva seria mais simples, com mais garantias de sucesso. Note, pelo relato do capítulo 3 de Gênesis, que Adão, nosso aspecto racional, não é mostrado naquele cenário. Eva, o mundo emocional, estava só. E não é bom que nenhum aspecto do ser humano esteja só, justamente porque o que ocorre quando abandonamos voluntariamente algum desses aspectos de nosso próprio ser, estaremos, de alguma forma, expostos aos levantes de um racionalismo frio e insensível, ou então de um fervor emocional. Ambos os extremos são nocivos. Assim, Lilith e Samael, os instintos e a inclinação para o mal, iludem o nosso ser emocional e tentam subverter a ordem instituída pelo equilíbrio entre razão e emoção. O resultado disso é a lição que fica para nós. Jamais nos deixar dominar pelos instintos, apesar deles estarem sempre ao nosso redor. Lilith, o aspecto instintivo, busca dominar o ser humano agindo impiedosamente sobre a nossa parte mais frágil, o perfil Eva da humanidade, a interface do mundo emocional que construímos a partir da nossa curiosidade e engenhosidade. Todo cuidado é pouco. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.